Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercede por mim. Certo dia, uma pessoa que procurava ser simpática comigo e fazer conversa, ao reparar que eu era padre, lembrou-se da homilia de um padre num casamento a que tinha assistido uns meses antes, penso eu. O padre tinha apontado para uma grande cruz, com Jesus nela cravado e morto, e perguntou-me: por que razão colocamos a imagem de um homem ensanguentado, cruelmente torturado, cheio de chagas, cravado com pregos no madeiro? E fez um grande silêncio, para que as pessoas pensassem. Depois insistiu: todos vocês já viram estas imagens? Estão em todas as igrejas. Qual é o sentido de o fazer? Não recordo a resposta daquele padre, mas sim que aquela pergunta ficara gravada na memória daquele jovem profissional que eu acabara de conhecer. Lembrei-me disto porque hoje celebramos a festa da Santa Cruz. Pode ser ainda mais chocante. Não celebramos Jesus, mas o instrumento que serviu para lhe dar a morte, para te dar a morte, Senhor. Por que celebrar uma festa sobre uma coisa? E não uma coisa qualquer, mas um instrumento grotesco, um instrumento de tortura? Porquê? Talvez a história de Celedónio, um carpinteiro mexicano, nos ajude a encontrar a tua resposta, Jesus, para tudo isto que tanto nos confunde. Tinham oferecido uma escultura de Jesus Cristo crucificado, de tamanho natural, de boa qualidade. Mas faltava um elemento importante. Não tinha cruz. Era o crucifixo para colocar como retábulo numa capela. E aqui entra este carpinteiro. Pedem-lhe que fizesse uma cruz para essa imagem. E por isso levaram-lha até à sua oficina. Embora ele estivesse à espera, quando chegaram com esse Cristo, ele tinha saído do momento. E por isso colocaram-na sobre uma mesa e cobriram essa imagem com um lençol. Ao chegar, Celedónio levantou o lençol, descobriu aquela figura e, ao vê-la assim, tão vívida e expressiva, de Jesus torturado e morto, produziu-lhe grande impressão. Uma impressão tal que não conseguiu apagar da sua cabeça durante todo o dia. Inclusive de noite, quando se deitava, não conseguiu conter-se e levantou-se, foi até à oficina e voltou a olhar. Levantou de novo o lençol e desta vez o impacto daquela figura tocou-o, já não só na sua mente, mas no profundo do seu coração. Foi um grande golpe de graça e uma conversão instantânea. O que é que se passou com este homem para mudar a sua vida? Que terá visto ele naquela imagem? Perguntou-se como era possível que Deus tivesse chegado até esse extremo de sofrimento e de entrega por ele. E ele, pelo seu lado, não tinha respondido mais do que com ofensas. Era necessário mudar, desagravar com uma vida de amor e de entrega ao serviço de Deus. Entende-se assim que se aplicasse com corpo e alma a fabricar essa cruz enorme de madeira tropical, maciça e muito pesada, que até à data sustém essa imagem tão expressiva de Cristo crucificado. Terminou-a por completo na sua oficina, ou seja, juntou os dois pedaços de madeira na cruz, o vertical e o horizontal, e depois levou-os até àquela capela, que era a capela de um centro do Opus Dei. Ao chegar ali, ele pessoalmente quis carregar
em peso o enorme crucifixo até ao interior da casa. A vida de Celedónio tinha mudado para sempre. Assim sim, podemos olhar para uma cruz, porque nos ensina muito. Mostra-nos quanto valemos para Deus, quanto nos amas e o preço que valemos. Também nos mostra quanto nos afastamos do caminho, para que tenhas de sofrer tanto para nos trazer de novo ao caminho para a vida. Daí que a cruz nos ajuda a retificar, a fazer propósitos de melhora. Não quero voltar a magoar-te, Jesus. No fundo, o que aquele carpinteiro viu foi aquilo que Jesus nos fala hoje no Evangelho. Hoje, festa da Santa Cruz, em que aparece Jesus a falar com Nicodemos. E diz-nos Nosso Senhor que tu desejas a nossa vida e não a nossa morte, que tu queres a nossa salvação. É isso que nós encontramos num olhar para a cruz. Deus, o Pai, o Filho do Homem será elevado para que todo aquele que acredita tenha nele a vida eterna. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito para que todo homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. No tempo de Jesus, os rabis ensinavam que a vinda do Messias seria acompanhada por um tempo de tribulação. Interpretavam as profecias, em concreto a profecia de Miqueias, que fala de uma mulher que está para dar à luz, nesse sentido, e por isso falavam desses sofrimentos como as dores de parto do Messias. Ao saber isto, recordei aquelas palavras de Jesus na última ceia, logo a seguir a anunciar a sua morte e o sofrimento que isso causaria também aos discípulos, ao vê-lo a sofrer. A mulher, quando dá à luz, está em sofrimento, porque chegou a sua hora. Mas depois que deu à luz a criança, já não se lembra da sua aflição, pela alegria que sente de ter nascido um homem para o mundo. Já alguma vez tinhas ligado esta frase com o amor de Deus por ti? Sofreu dores por ti, por mim, mas agora já não pensa nelas, porque te abriu o céu. Nascemos para a vida. O Filho do Homem será elevado, será crucificado, para que todo aquele que acredita nele tenha a vida eterna. Para que tu, para que eu, tenhamos essa vida eterna. Por isso Nosso Senhor olha para nós feliz e olha também para a cruz feliz. É algo maravilhoso. Por isso olhamos, e é bom que olhemos para a cruz, para recordar, sim. Sim, nós queremos recordar até que ponto nos amou. Queremos olhar para a cruz para agradecermos, para correspondermos ao teu amor, Jesus. Mesmo quando sofremos, a cruz de Jesus mostra-nos como podemos carregar com a nossa. A vida tem cruzes, mas é diferente quando as vivemos como Jesus, com amor, amando, sofrendo e oferecendo esses sofrimentos pelos nossos pecados e pelos dos outros. Foi o caso de Kimberly, que como boa evangélica não entendia o porquê de representar Jesus na cruz, até que teve de ser internada depois de perder vários bebês e estar em risco de perder outro. Diz, até a essa altura os crucifixos sempre me tinham incomodado, mas enquanto estive prostrada na cama do hospital, olhava para o crucifixo e rezava: Jesus, o simples facto de estares nessa cruz dá sentido ao meu sofrimento, porque posso oferecer-te. Embora o meu sofrimento não seja nada em comparação com o que tu suportaste. A sua dor dava razão de ser à minha. Sentia-me muito reconhecida por isso. Estas hospitalizações foram instrumentos de Deus para me atrair a si mais fortemente do que nunca. O Filho do Homem será elevado para que todo aquele que acredita nele tenha a vida eterna. Nossa Senhora olharia para o seu Filho a morrer na cruz e procuraria, nas suas palavras, o sentido para toda aquela dor, recordando o que ele tinha dito,
como tinha falado da cruz. Eram as dores de parto do Messias. Também ela tinha ouvido os rabis falar disso. Ela, a quem lhe tinham sido poupadas as dores de parto em Belém, pede-se-lhe agora que partilhe as dores de parto do Messias. Não teve dores ao dar à luz o seu filho primogênito. Teve-as ao gerar-nos a nós debaixo da cruz. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, Virgem das Dores, São José, meu Pai e Senhor, anjo de minha guarda, intercedei por mim.